Olá, estamos iniciando mais um Repensar e hoje trazemos mais um livro importante para o nosso aprendizado. Trazemos hoje um romance e para quem ainda acredita que romance não traz ensinamentos, nós vamos comprovar através desse livro que tem como título O Retrato de Sabrina. É um livro ditado pelo espírito José Florencio e quem está aqui conosco é Antônio Demarque, que psicografou esse romance importante para o nosso aprimoramento. É sempre uma alegria tê-lo conosco, viu, Demarque? Marisilda, eu me sinto muito feliz, honrado pelo convite de vocês. Estar aqui conversando com você, com tantos amigos que já fazemos parte dessa casa, né? Pois é. E falando com os telespectadores do Repensar. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, porque sempre que nós temos livros importantes que nos aprimoram, que nos esclarecem, eu acho que é interessante que nós mostremos, divulguemos ao nosso telespectador para que ele também se beneficie, né, dessa oportunidade, dessa possibilidade do esclarecimento e até mesmo do entretenimento, porque isso alivia as tensões do dia a dia, acalma a nossa vida, acalma o ambiente em que nós vivemos, porque nós nos tranquilizamos através do esclarecimento, né? É verdade. A leitura, ela tem um hábito, ela tem o dom de Isso. transportar. Quando a gente lê um livro, a gente viaja, a gente vai para outras esferas, outras dimensões, a gente vai pelo espaço. E tem uma coisa boa, porque a leitura, ela estimula o conhecimento. A gente cria mentalmente imagens, você imagina tudo. Isso que é gostoso na leitura. Infelizmente, as pessoas têm ainda um hábito de ler muito pouco, viu, Marisilda? É uma pena, porque uma leitura saudável sempre traz cultura, conhecimento, aprendizado e nos faz criaturas melhores. Pois é, porque você chora, você se diverte, Nossa, né? nem fale. Você se emociona, você chora de medo, você chora de emoção, né? Você fica assim, às vezes entristecido com a dificuldade daquele personagem. Dá vontade de ajudar, ir lá fazer alguma coisa. É isso mesmo. Em alguns momentos dá vontade de estar junto, porque você percebe na narrativa que a situação está tão harmoniosa, está tão envolvente, que você gostaria de estar junto, de estar vivendo aquela situação. Então é muito bom, é muito agradável a leitura mesmo, né? É verdade. Bom, esse livro, O Retrato de Sabrina, nós temos também 3 personagens importantes, né? Que é o Carlos Alberto, o Luiz Conrado e a Sabrina, né? A Sabrina, que é o título, né? título. O retratinho da Sabrina, Exato. aquele amor infantil. E é uma coisa tão boa, porque a gente vê assim que quando as crianças gostam de alguma coisa, é um amor inocente. Pois é. E aquele personagem, que é o Carlos Alberto, ele gostou tanto, foi um amor tão puro, tão sincero, e aquele retratinho ele guardou, ele ficou amarelado, e aquilo ele gravou, foi uma coisa tão importante. Só que o desenrolar das coisas, ele não imaginava que o melhor amigo dele um dia seria o grande rival. Pois é. E ele não estava preparado, porque quem ama sabe renunciar. E ele ainda não estava preparado para isso. Pois Então, é. esse é um livro que nos surpreende pela capacidade de renúncia de um dos personagens, porque realmente ele já era um ser superior, foi capaz de renunciar, mas o outro foi até as últimas consequências para atingir o objetivo que ele tinha. Pois E é. depois, quando tomou consciência dos equívocos cometidos, aí já era tarde, já tinha acontecido. Pois é, e é interessante porque é uma renúncia quando encarnado e depois, ao mesmo tempo, é quem o socorre na espiritualidade, não é? É isso que é lindo, a É gente lindo vê demais isso, os né? espíritos que amam, que já superaram essa fase assim do amor possessivo, né? Que infelizmente o ser humano ainda, ele fala, é o meu isso, o meu aquilo, é minha esposa, meu filho, meu marido, meu carro, e nada é nosso, né? Nós não temos nada. E na verdade, mas é o princípio do amor, é o amor possessivo. As pessoas têm que superar essa fase e saber renunciar, o desapego aos bens materiais, porque é o que acontece com o personagem, acontece com mais frequência que a gente imagina, Marisilda. Tem pessoas que elas estão tão arraigadas nas coisas materiais que elas desencarnam e não percebem. Elas não têm consciência que já estão do outro lado, só não tem mais o corpo físico, né? Mas como elas estão ainda muito arraigadas
no lado material, tem aqueles que ainda ficam dentro de casa assombrando as pessoas. Né? Nós precisamos aprender isso, Precisamos né? aprender, são Tem até coisas básicas. Tem uma propaganda que fala, né? Desprenda. É uma propaganda. Né? Se desprenda logo, anuncia, vende. Não é? Então, nós temos que aprender isso, Temos né? que aprender. E nós estamos irmãos, nós estamos esposa, estamos marido, estamos, enfim, né? Porque a gente não leva nada e nós não temos nada de nosso, não é? Nada é nosso, né? Pois é, e nós vamos nos encontrar lá no nosso objetivo espiritual, final, né? Que é a perfeição, onde todos seremos irmãos e todos nos amaremos incondicionalmente, né? Não precisa mais desse amor matéria, desse amor carnal, do título, Desse amor possessivo, possessivo, né? isso, né? Então, eu acho que esse que é o ponto-chave da nossa evolução. E esse livro mostra exatamente a tese e a antítese, o lado e o lado oposto. Aquele que ama de uma forma possessiva, material, de uma forma assim que ele não importa o que ele tem que fazer para atingir o objetivo dele, e aquele que já é capaz de falar, não, tudo bem, deixa para lá, vamos, a vida é eterna. E no fim eles se encontram no lado espiritual, e aquele que soube amar é que no fim é o grande vitorioso, né? Pois é, verdade. O que parecia o tolo da montanha, porque deixou que as coisas acontecessem como o outro queria, né? E não é assim. E é interessante porque os seus livros têm uma característica muito interessante. Esse aqui também começa meio que pelo final, né? Ele começa pelo final mostrando uma situação que você fica imaginando, como é que é isso? Aí depois começa a desenrolar o fio da meada. Pois é, mostra o personagem já na situação, já desencarnado, né? E depois é que vai contar toda a história para chegar até aquela situação. Né? Só que ele não tem consciência, né? Ele está desencarnado e não tem consciência, ele não se lembra de nada. Isso. É uma coisa interessante, porque às vezes a espiritualidade nos protege. E nós, Deus quando nos criou, nós temos assim características específicas, pois nós somos a imagem e semelhança do Criador, só que ainda em desenvolvimento, não é? Isso. Mas nós temos na acústica do espírito, nos escaninhos intrincados do espírito, nós temos as nossas defesas, de tal forma que quando o espírito comete alguma arbitrariedade assim absurda, o esquecimento é a própria defesa, e é o que acontece com o Carlos Alberto. Ele não se lembrava de nada, porque o que ele fez foi algo muito terrível. Foi grave, e ele precisava de um tempo para poder se recompor, para aceitar aquilo que ele mesmo tinha feito para si próprio, né? Exatamente. É muito bom essa parte. Mas nós vamos comentar daqui a pouco um pouco mais sobre o livro. Nós agora vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais sobre o retrato de Sabrina. Até já.